Lembrando que nós estamos nessa série sobre escatologia. O pastor, nas escolas antepassadas, nós falamos a respeito dos princípios das dores, dos sinais iniciais, né, que vão intensificando a cada tempo, a cada ano, a cada década. Esses sinais vão se aumentando até chegar ao ponto da grande tribulação e depois a vinda de Jesus. Então, nós estaremos nessa continuação, na leitura em Mateus, capítulo 24. O pastor ele parou no versículo 14. Basicamente, o capítulo 24 de Mateus, ele segue uma ordem cronológica dos eventos. E depois você vai somando com outras passagens, é claro. Mas, por exemplo, o Apocalipse é um livro muito complicado, porque os capítulos não estão em ordem cronológica dos eventos. Então, você pega um evento que está no começo, um evento que está no final, um evento que está lá no capítulo 19, mas fala um pouco no começo, Apocalipse 13 fala do anticristo. Então, aí você tem que ir juntando para ver como que os eventos se encaixam em uma ordem cronológica. Em Mateus capítulo 24, basicamente, Jesus já dá uma ordem cronológica dos eventos. Ele começa ali pelos sinais, depois a grande tribulação, o anticristo, depois sinais do céu, no firmamento, e a volta dele e o resgate da igreja. Então, você vê como que é bacana e fácil para entender o capítulo 24. Então, nós vamos estar lendo agora do versículo 15, de Mateus 24, estaremos lendo até o versículo 25. Vamos acompanhar essa leitura. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entende, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho preso. Amém? Até aí. Então agora nós estaremos meditando a respeito desses versículos, e o tema dessa escola bíblica é a grande tribulação. Né? A grande tribulação. Então nós vamos focar a respeito da grande tribulação, e no decorrer, né, nos dias, nas próximas escolas, nós estaremos abordando aí o anticristo, uma escola só sobre o anticristo, a pessoa do anticristo, o surgimento do anticristo, a marca, o sinal do anticristo, dentro também desse contexto, desse período do reinado anticristo, estaremos abordando aí a respeito também das duas testemunhas, né? Então tem muito assunto do falso profeta, mas hoje nós estaremos falando sobre a grande perseguição, a tribulação que foi profetizada. O pastor, nas escolas passadas, ele falou a respeito dos sinais, né? Terremoto, fome, peste. Ele junto com os 4 cavaleiros, lá de Apocalipse também, que fala a respeito disso, e como que se encaixa em Mateus 24 com os 4 cavaleiros de Apocalipse. Né? Ele falou também, trouxe esses dados aí a respeito da fome, né? Que está escrito que haveria fome, e a cada ano que passa é recorde. Por que que esses sinais, cada vez que passa, fica mais forte? Porque Jesus disse que esses sinais acomodou de parte. Então, se não ficar mais forte, está na ordem errada. Então, a ordem correta é justamente essa. Cada vez as guerras se tornam piores. Cada vez as doenças se tornam piores. Cada vez o pecado aumenta. Cada vez o amor diminui. Cada vez a fome aumenta. A corrupção aumenta. A violência aumenta. Porque é dor de parto. Até chegar a dor intensa ao ponto de vir Jesus. Chega o final. Né? Então, Jesus disse que todos esses sinais são princípios das dores. E depois do evangelho ser pregado a todo mundo, testemunho de toda a gente, para vir o fim. Certo? Então, agora no versículo 15, Jesus ele continua falando assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Nós temos que entender que todo esse contexto de Mateus 24 é por causa de 3 perguntas, ou 2 perguntas, depende da forma que se vê, que os discípulos fizeram para Jesus, quando os discípulos estavam elogiando a construção, a reforma de Herodes no templo, e os discípulos chegaram maravilhados, falaram assim: ó Senhor, olha como está maravilhoso o templo, olha que ampliação, olha que construção, olha que reforma. E Jesus diz: não vês tudo isso?
Eu, porém, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, Jesus, ele profetiza, ele anuncia uma destruição do templo. Agora, os discípulos, ao ouvir isso, eles perguntam: diz-nos, quando serão essas coisas? Que coisa? Aonde não ficará pedra sobre pedra? A primeira coisa que Jesus anunciou, não ficará pedra sobre pedra. Então, a primeira pergunta: diz, mestre, quando vai acontecer essas coisas? Que coisa? A destruição do templo. E a segunda pergunta deles é o seguinte: que sinal haverá da tua vinda? Então, uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. A primeira pergunta é quando vai suceder que não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E Jesus ele vai começar a responder. E o segundo é: que sinal haverá da tua vinda e do fim? Então, aí pode ser uma coisa só, né? Sinal da tua vinda e do fim, ou duas perguntas: sinal da tua vinda e do fim. Mas o final da vinda de Jesus é o fim. Então, pode englobar com uma pergunta só. Então, nessas duas perguntas, Jesus ele vai responder a respeito da primeira, né? Porque Mateus 24, ele também é sinótico com Lucas 21 ou Marcos 13. E lá em Lucas 21, ele fica uma forma mais clara de entender a primeira pergunta, que é a destruição do templo. Porque Jesus diz: quando vires Jerusalém cercada, saberá que chegou a desolação de Jerusalém. Né? Isso, depois não vamos entrar em detalhe, esse evento ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Mas não vamos por parte aqui. Então, a primeira pergunta é a respeito da destruição do templo. E isso ocorreu no ano 70. E a segunda pergunta são os sinais do fim. Aí é a respeito dos sinais da vinda, Jesus ele fala todos esses sinais. O pastor trouxe aqui. Os sinais da natureza, doença, fome, guerra, peste, tudo isso. Então, esses sinais são princípios das dores, ou seja, são princípios iniciais da volta de Jesus. E a questão, por exemplo, esses sinais sempre ocorreu. Sempre, guerras. A Bíblia diz lá em Daniel, já estava escrito, e haverá guerra, lá em Daniel. Então, guerra, sempre houve guerra. Conflitos, violência, corrupção, fome, desigualdade, doença, a peste negra, gripe espanhola, gripe suína, gripe sei lá o quê. E por último agora, em 2020, né, há uma pandemia mundial. Qual é a visão que nós temos que ter? Que esses sinais que sempre ocorreram, eles tendem a ficar cada vez mais fortes. Ou seja, a pandemia do Covid-19 foi a primeira pandemia mundial da história. Nunca houve uma enfermidade tamanha igual ao Covid. Isso prova que a dor de parto está intensificando. Apesar de ter sempre ouvido guerras e rumores de guerra, nós tivemos aí uma primeira guerra mundial, uma segunda guerra mundial, né, e agora rumores da terceira guerra mundial. Se ocorrer, né, como diz o cientista há muitos anos atrás, se ocorrer uma terceira guerra mundial, a quarta guerra mundial vai ser só de pedra e pau, e vai acabar tudo. Se ocorrer a terceira guerra mundial, acaba tudo. Então, se houver, não tem cabimento de acontecer uma terceira guerra mundial, porque a quantidade de armas nucleares que tem hoje nas potências, se um guerrear contra o outro, acaba o planeta, destrói. Então, se destruir o planeta, então não tem volta de Jesus, de arrebatamento, não tem nada disso. Então não pode ocorrer uma terceira guerra em proporção mundial a ser usada bombas nucleares, por exemplo, porque senão aí a palavra perde todo o vigor, toda a credibilidade. Mas isso não impede de ocorrer guerras terríveis, né, que englobam as potências mundiais, com armas não nucleares. Os Estados Unidos, quando atacou o Japão com aquela Hiroshima e Nagasaki, um experimento, uma bomba com gramas de urânio, fez uma devastação que até hoje, né, sofre os efeitos da radiação. Agora nós temos que voltar aqui a respeito desse texto, que Jesus estava assim, você pega lá em Lucas 21, quando viste Jerusalém cercada, né, saberá que chegou a desolação. Então, a respeito da destruição do templo. E agora, no versículo 15, Jesus falou assim: quando, pois, vires que a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê terá. Então, depois que Jesus falou dos princípios das dores, de o evangelho ser pregado a todas as pessoas, onde será o fim? Agora Jesus fala desse evento da desolação. Para não entender isso aqui, novamente, não vamos ter que voltar no tempo, né? Estudar escatologia é sempre fazer uma reflexão do que ocorreu no passado. Porque muitas coisas, irmãos, que ocorreu já no passado, são figuras do que vai ocorrer no presente, no futuro. Interessante, eu queria ler esse texto aqui, como é importante a gente voltar às escrituras do Antigo Testamento. Muitas pessoas, o Antigo Testamento passou, o nosso da graça, o quê? E ignora muita parte. Mas qual a função do Antigo Testamento? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11.
Paulo ele está falando aqui sobre eventos do Antigo Testamento que ocorreu, como o povo reagiu e como essa reação do povo hebreu no deserto foi ruim, foi reprovada. E agora Paulo, no versículo 11, 1 Coríntios 10, versículo 11, Paulo ele fala assim, ora, tudo isso lhe sobreveio com figuras e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Irmão, recorrer os eventos, os acontecimentos do passado serve para aviso nosso. Não vamos voltar lá para Daniel, né, onde ocorreu essa passagem, que Daniel profetizando sobre a desolação e a abominação. E Paulo ele fala assim, essas coisas sobreveio, não desse assunto, né, desse assunto que está em Coríntios 10 aqui, que fala sobre a murmuração do povo. Mas a gente pode ter essa ideia de muitas coisas que ocorreram no passado, está escrito na Bíblia e escrito na história, para deixar a igreja sobre aviso. É muito mais fácil a gente lidar com algo que vai acontecer e a gente já ter noção, mais ou menos, como vai acontecer, do que a gente ser pego de surpresa. E é o que Paulo está falando. Tudo isso que sobreveio, como figuras, que estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Quando a gente olha para essas coisas, compreende como ocorreu, e agora a gente vai olhando no decorrer da história, como foi acontecendo, e quando chegar na nossa época, no nosso tempo, de sofrer isso aqui, a gente já sabe mais ou menos como vai ser a rotina, como vai ser essa perseguição, essa aflição. É claro que não é igual, porque é uma aflição que nunca houve e jamais haverá, senão nessa época específica. Pois bem, então, no versículo 15, quando viste a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê e entende. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, essa passagem que nós lemos aqui, irmão, do versículo 15 até o versículo 25, onde nós paramos, nós aqui, juntando esse contexto todo, nós temos 3 situações. A primeira situação é lembrar do que Daniel profetizou e o que aconteceu durante a história no reino da Grécia. Foi o primeiro cumprimento dessa abominação e desolação, foi no reinado da Grécia. Nós vamos voltar, vamos entender isso aqui. O segundo cumprimento dessa passagem, abominação e desolação, aconteceu no ano 70, depois de Cristo. E a terceira e último acontecimento desse fato é a última e a maior perseguição que nunca houve e jamais haverá, que é quando o anticristo se levantar. Então nós temos que entender esses 3 eventos que foi escrito no dia passado para aviso nosso, para que nós ficamos sobre aviso. Então vamos voltar um pouquinho na história. Nós até estudamos já a respeito desses animais, esses reinos. Vimos lá depois o sonho da Nabucodonosor sobre a estátua, e depois os 4 animais, a visão de Daniel nos 4 animais. Não vou pegar todos, mas só o que nos fala a respeito desse versículo 15, o primeiro cumprimento. Então nós temos um lado aqui, do meu lado direito, um cordeiro. E esse cordeiro ele tem 2 chifres. Esse cordeiro de 2 chifres, ele representa o império dos Medos e o Persa. E do lado aqui esquerdo é um bode peludo. Na visão de Daniel, capítulo 8, depois os irmãos pegam lá para ler, é um bode peludo com um chifre apenas. E aí, na visão de Daniel, ele vinha tão rápido, correndo tão rápido, um avanço tão rápido que ele nem tocava o chão. Então, representando a velocidade desse pé. Alexandre o Grande, da Grécia, ele assume o poder da Grécia depois da morte de seu pai com apenas 18 anos. 10 anos de seu reinado, ele expandiu o império da Grécia de forma incomum. Basicamente impossível, o tamanho de território e conquista que Alexandre o Grande fez em apenas 10 anos. Por isso ele simboliza o bode com um chifre só, um imperador, um governante. E era tão rápido esse avanço que esse bode, da visão de Daniel, vinha tão rápido, correndo tão rápido, que nem tocava o chão. Aquela velha ditado, se é tão rápido, parece estar voando. Exatamente isso. E esse bode peludo, ele com chifre, ele mata o carneiro de 2 chifres. Ou seja, a Grécia, na pessoa de Alexandre o Grande, ele destrói o império dos Medos e o Persa. E então agora começa o reinado, o império da Grécia. Aí pode passar? Na visão de Daniel continua a sua visão, Alexandre o Grande morreu cedo. Começou a reinar com 18 anos, aos 33 anos ele morreu. E o império dele era imbatível, era muito, mas muito grande, muito grande. Só que depois que Alexandre o Grande morre, na visão de Daniel, esse chifre, que era um chifre só, muito grande, muito forte, quando ele morre, o chifre é cortado. E no lugar desse um chifre, nasce agora 4 chifres. Daniel está entendendo que na visão desse bode peludo, onde tinha um chifre, agora tem 4, o reino da Grécia, que era governado somente por um imperador, um governante, que era Alexandre o Grande, se divide em 4 generais. Por isso, 4 chifres.
Então agora os 4 generais, Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lísimo, eles são 4 generais do Império da Grécia, dividido nesses 4 imperadores. E agora eles começam a reinar o Império da Grécia. Só que dentro da visão também de Daniel, Daniel agora ele vê nascer um chifre pequeno entre esses 4 chifres. E esse chifre pequeno que nasce dentro desses 4 chifres, desses generais dessa divisão da Grécia, ele se cumpre em Antíoco Epifânio. Ele era um homem blasfemo, cheio de poder, de autoridade. E Antíoco Epifânio foi onde cumpriu essa profecia de Daniel pela primeira vez, o abominável da desolação. Antíoco Epifânio, 4. Você tem ideia, esse cara é uma das maiores tipologias do anticristo. Você tem Antíoco Epifânio, depois você tem Nero, depois você tem Domiciano, todos eles, mais recente, né, Hitler também, são tipologias do anticristo, até chegar o anticristo escatológico, o filho da petição, o abominável, até chegar a essa pessoa. Mas esses homens eram tipologia. Antíoco Epifânio, ele aderiu para si esse nome Antíoco Epifânio, e a palavra Epifânio, que ele colocou para ele mesmo, se diz Deus manifesto. Ele se considerava uma encarnação divina. E com isso ele era um abominável. Ele nasceu em 215 a.C. Ele reinou entre 175 até 164 a.C. Ele morreu em 164. Nós estamos falando agora antes de Jesus. Irmão, Antíoco Epifânio, quando esse chifre pequeno, que nasce no meio desses 4 chifres do bode, ele tinha uma fúria imensa pelo povo judeu. E onde ele se levantou para governar, pertencia a Israel, principalmente na Judéia. Na Judéia fica Jerusalém. Em Jerusalém tem o templo de Deus, o templo de Salomão. Então esse homem ele tinha uma fúria tremenda por Deus, que o judeu adorava, pelo culto que os judeus faziam, pelo sacrifício que os judeus faziam, e ele levantou com um ódio global para acabar com a cultura do judeu. Então, ele veio colocar helenização. Esse nome é o principal nome de todos os eventos que a gente conhece. Apesar de ser um nome desconhecido, a gente não tem muita familiaridade com ele, não tem muita noção. Esse nome, helenização, quando Alexandre o Grande ele começa a dominar os impérios, as terras, o território, a ideia de Alexandre o Grande é que todos os povos, todos os reinados, todas as províncias que foram conquistadas pela Grécia tivessem a mesma cultura da Grécia. Ou seja, ninguém poderia ter outro Deus, senão o Deus da Grécia. Ninguém poderia ter um outro estilo de culto, senão o estilo de culto da Grécia. Ninguém poderia falar um outro idioma, senão o idioma da Grécia. Ninguém poderia ter uma outra moeda, senão a moeda da Grécia. Ou seja, a cultura padrão do mundo seria a cultura da Grécia. É claro que até hoje nenhum império conseguiu governar o mundo inteiro. Nenhum. Só que esse padrão de helenização, de impor a cultura, isso foi muito forte, muito forte. Agora, quando o Antíoco Epifânio ele entra no poder, aí que ele vem com mais força para implantar a cultura da Grécia sobre os judeus, sobre o povo de Deus. Ele quer impor. Então, com isso, Antíoco Epifânio, ele proibiu o culto a Deus. Está proibido. Ninguém pode cultuar a Deus. Se quiserem adorar algum Deus, tem que adorar o nosso Deus. O principal Deus dele era Zeus, apesar de ter vários deuses, né? Um povo chapado de idolatria. Você vê quando Paulo vai pregar em Atenas, vai pregar em Corinto, né? É muito altares a Deus, mas o principal é o Deus Zeus. Então, agora, a helenização é muito atual. Muito atual. Porque nós lutamos hoje contra o quê? O marxismo cultural. O que o marxismo cultural quer fazer? Implantar a cultura mundana sobre a família. O padrão da família, sobre o povo cristão. Isso aí chama helenização. Impor uma cultura. E eles querem lutar, fazer uma reforma na cultura tradicional. Um povo cristão. Qual é a resistência para a agenda da esquerda? Para a agenda dos marxistas cristãos. A resistência, o que impede desse mundo estar muito pior, são as igrejas. Então, por isso, eles odeiam a igreja. Eles querem impor a cultura. O casamento não é mais a família que a gente conhece, que Deus estabeleceu, o homem, a mulher, filho. Não. Eles querem bagunçar. Não vou entrar nesse detalhe, o que está acontecendo no carnaval, a demonstração. Tudo isso é o quê? Helenização. O marxismo, a guerra, os conflitos que eles querem destruir. É a família tradicional, é o culto a Deus, é os bons sensos, são as tradições. E são essas tradições
essas coisas que Deus estabeleceu na Terra, desde o princípio do mundo, que hoje existe civilização da forma que a gente conhece. Já pensou se tivesse entrado no caminho dessa cultura deles, homem com homem, mulher com mulher, acabou a raça humana. Como vai procriar? Então é isso, é helenização. Então, Antíoco Epifânio, ele proibiu, ele criou um decreto no ano 167 a.C., ele criou um decreto que proibia a prática religião judaica. Vocês acabou. É familiar isso aí? Familiar? Lembra que eu falei que é uma tipologia do anticristo? Quando o anticristo escatológico ele surgir, você acha que ele vai permitir você cultuar a Deus? Não, pode adorar, faz culto na praça, pode falar de Deus. Antíoco Epifânio, ele gerou um decreto, é proibido adorar a Deus. E é a mesma coisa que a gente acredita que o anticristo também fará nos últimos tempos. Quando chegar essa ordem mundial, essa lei global, mundial, vai ser proibido as igrejas funcionarem. Então ele criou esse decreto, proibição do culto, proibição do sacrifício, proibiu a circuncisão do judeu. Já pensou, irmão? Proibir a circuncisão. Uma das alianças mais fortes para o judeu, a circuncisão. Desde o pacto com Abraão, um judeu sem circuncisão não é judeu. E ele proibiu a circuncisão. Ele ordenou destruir todos os livros sagrados do templo. A Torá, Talmud, os pergaminhos, os profetas, os salmos. Você acha que o anticristo vai deixar as Bíblias, pastor, rodando aí na geração? Será que tem tipologia? Será que tem figura? Antíoco Epifânio, ele ordenou criação de templos e altares em todas as cidades onde ele governava, em Israel. E que todos os dias sacrificassem porcos nesses altares, em adoração a Zeus. E para complementar, Antíoco Epifânio, ele entrou no templo de Salomão, em Jerusalém, ele roubou o altar de ouro, ele roubou a mesa dos pães, até os véus de linho ele roubou. Mas mesmo assim, os judeus ainda queriam fazer sacrifício a Deus, adorar a Deus. Aí você sabe o que Antíoco Epifânio fez? Antíoco Epifânio entrou dentro do templo, no altar do sacrifício, sacrificou um porco no altar a Zeus. E assim ele contaminou o templo, o abominável da desolação. Ele profanou o templo, da forma que Daniel tinha profetizado em capítulo 8, depois 11, depois capítulo 12. Ele profanou o templo, sacrificando um porco no altar. E o porco é um animal impuro na lei de Moisés para os judeus, e agora os judeus já não podiam mais sacrificar. E agora quem rejeitasse, quem não cumprisse as regras, os decretos de Antíoco Epifânio, sofreria duras perseguições. Os judeus eram açoitados até serem despedaçados seus membros. Os judeus eram crucificados vivos. Eles eram enforcados. As mulheres e crianças, as crianças que eram circuncidadas, eram estranguladas até morrer. As mulheres eram estranguladas. Olha que ódio o que tinha Antíoco Epifânio sobre o povo de Deus. Olha que perseguição, por um tempo de muita angústia, de sofrimento, de miséria. Aqueles que continuavam servindo a Deus sofriam da mão de Antíoco Epifânio. Não tinha comida, não tinha água, não tinha emprego, não tinha vida. E toda a cidade onde Antíoco Epifânio reinava era obrigado o sacerdote judeu a sacrificar porcos no altar a Zeus. Nesse período, muitos judeus se renderam, meu irmão. Muitos judeus se renderam, apostataram da fé, abraçaram o helenismo cultural. Para você ter ideia, o helenismo da Grécia, a implantação da cultura da Grécia é tão forte que na época de Jesus, o idioma mais falado era o grego, meu amigo. Era o grego. No entanto, que a Bíblia, no Novo Testamento, Mateus para frente, toda a Bíblia foi escrita em que idioma? Grego. Por causa de quê? Por causa da implantação do helenismo. Você vê como que é forte esse negócio cultural. É por isso que o marxismo cultural consegue corromper tantas vidas, tantas gerações. Não dá para brincar com essas questões culturais. Vestimenta, procedimento, princípios, tudo isso, se a igreja não manter firme em Jesus, vai perder. O mundo vai derrubar, vai passar rasteiro. Então, na época de Jesus, o idioma mais falado da época era o grego. Apesar dos judeus falarem o hebraico. Lá na Babilônia, algumas partes da Bíblia, do Antigo Testamento, Daniel, algumas passagens, foi escrito no aramaico. Que língua é o aramaico? Da Babilônia. Qual a linguagem do povo de Israel? Hebraico.
E isso aí foi se perdendo por causa da cultura da Babilônia, perdeu um pouco o aramaico. Depois, na época do Império da Grécia, o helenismo muito forte, as tradições, os cultos, a idolatria, a maioria falava em grego. Alguns judeus, que você vê no Pentecostes, capítulo 2, eram judeus espalhados por várias nações, mais ou menos 16, 17 nações que os judeus estavam espalhados em Atos 2, e eles já não falavam mais hebraico, mas falavam a língua nativa de onde eles nasceram, no Egito, na Arábia, em outros povos. Já não falava mais o hebraico, por causa da helenização. Então, a maior profanação de Antíoco Epifânio foi esse sacrifício de um porco no altar, no templo de Deus, profanando o templo de Deus. Que aí foi o chifre pequeno, a profanação. Então, no versículo 15, onde nós estamos lendo, quando pois vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Quando Jesus fala isso daqui, automaticamente o judeu faz uma reflexão. O que Jesus está falando? Jesus está falando sobre o que já ocorreu no templo de Antíoco Epifânio. Só que aí, o sacerdote chamado Matatias, ele é um sacerdote da cidade de Modim, sacerdote judeu. Como toda a cidade da província onde reinava a Grécia, eram obrigados a sacrificar a Zeus porcos todo dia, tinha que sacrificar porcos no lugar. Esse sacerdote já não estava aguentando mais, de tanta aflição. E quando o oficial da Grécia o obrigava, você vai sacrificar agora, sacrifica o porco a Zeus, sacrifica o porco a Zeus. Esse homem já não estava aguentando mais essa pressão, essa maldade, essa opressão, obrigando eles a adorarem Deus que eles jamais reconheceriam. Então, Matatias vai e mata o oficial da Grécia. Aí o negócio começa a desandar. Quando Matatias, ele mata o oficial da Grécia, agora ele avista fugir. Ele tem que fugir, senão o soldado da Grécia ia matar ele. Matatias, juntamente com seus 5 filhos, foge para as montanhas. E nesse momento, nesse período, começa a revolta, conhecida como a revolta dos Macabeus. Aí já ouviu bastante, né? Às vezes não sabe o que é, mas já ouviu bastante. Revolta dos Macabeus, revolta dos Macabeus. Foi aí que começou. E diante do Império, de Antíoco Epifânio, essa profanação, toda essa cultura, todo esse sofrimento que os judeus estão passando, e agora o sacerdote Matatias, ele mata o oficial, foge para as montanhas, juntamente com seus 5 filhos. Depois que Matatias morre, o seu filho Judas Macabeus, por isso revolta dos Macabeus, Judas Macabeus, juntamente agora com um exército de homem judeu, ele entra em Jerusalém e reconquista Jerusalém no ano 164. No ano 164, a.C., Judas Macabeus, com o exército, ele entra em Jerusalém, reconquista Jerusalém e purifica o templo. E agora começa a dinastia dos Macabeus, dessa geração, até o ano 67 a.C. No ano 67 a.C., quem é que entra para governar? Roma. Aí começa o Império Romano sobre Israel. Irmão, até aqui tudo bem? No ano 164, os Macabeus recuperam Jerusalém, purificam o templo, e eles começam agora a liderar toda a Judéia, Jerusalém, até o ano 63, onde agora Roma, o Império Romano, vem crescendo e agora conquista novamente o Império Romano. Então, irmão, o que nós queremos trazer com isso aqui é a primeira profanação, a primeira abominação, que foi o Antíoco Epifânio no ano 164 a.C., né? Sacrificando porcos, estabelecendo dentro do templo, ele estabeleceu um altar a Zeus, dentro do templo, lá em Jerusalém. Nessa questão de helenização, dentro de Jerusalém foi criada uma cidade grega. Então eles queriam padronizar toda a cultura, o pensamento, todo o comportamento, todo tipo de culto para essa divisão. E Antíoco Epifânio, Deus manifesta. O homem que se achava Deus, a encarnação de Deus. E agora, como Jesus disse em Lucas, capítulo 21, agora nós temos que entender a segunda abominação que ocorreu na história. Como disse Lucas 21, ele é sinótico de Mateus 24, 21, versículo 20. Jesus disse: quando vides Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, aí repete aquilo que está em Mateus 24.
O detalhe que Lucas deixou é: quando vide Israel cercada, o exército, saber que é chegada a sua desolação. Desolação é ruína, é destruição. E abominação é aquilo que é imundo, é horrível, abominável. Então, foi o que o antigo Epifânio fez no templo. Ele abominou, profanou com coisas imundas, impuras, que Deus não tolera, e ele desolou, ele roubou o templo, saqueou o templo, matou muito judeu. E agora, Jesus está falando que esse evento que ia acontecer é parecido com o primeiro evento que já aconteceu em Daniel, para os judeus a perceber. Agora nós temos que entrar, então, no Império Romano, para nós entendermos a respeito disso. Jesus está falando que quando Jerusalém for cercado, os que estiverem na Judéia, fui. Quem estiver no telhado, não desça, não pega nada. O que estiver no campo, não volte atrás. Tadinho das grávidas, das que amamentaram, vai ser um tempo difícil. Então, quem estiver grávido vai ter mais dificuldade de fugir. Quem estiver amamentando, criança de colo, criança pequena, vai ser mais difícil também fugir. Mas, quem puder, foge. O que Jesus está orientando e alertando, foge. Quem puder, foge. Quando vocês verem Jerusalém ficando cercado, foge. Mas nem todos obedeceram isso aí, né? Então agora vamos entrar um pouquinho, irmão, nessa informação do Império Romano. Esse lado de cá, ó, Nero. Nero foi o primeiro imperador a promover perseguição à igreja. Ele reinou, começou a reinar ali no ano 54, agora nós já estamos falando depois de Cristo. Jesus já tinha profetizado isso aqui em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, e agora Nero, pensa no nome doido, nome ruim, abominável. Nero, com 17 anos, ele assume o poder em Roma, como imperador. Um homem terrível, abominável. Ele mandou matar sua mãe, matou o seu meio-irmão, matou suas duas primeiras esposas, matou outros membros da família, para ninguém atrapalhar ele a reinar. Era um homem ruim, demais, abominável demais. Era ganancioso, soberbo. E agora ele começou a reinar em Roma e ele queria remodular a paisagem de Roma. Ele queria destruir para reconstruir. Então ele ordena incendiar Roma. São 14 bairros. Desses 14 bairros de Roma, 10 pegaram fogo. Um incêndio que durou 7 noites e 6 dias, pegando fogo direto. Imagina? 10 bairros pegando fogo. 3 foram destruídos completamente. Agora, os 4, que eram 14, os 4 que não foram atingidos pelo incêndio, a maioria do povo desses 4 bairros eram cristãos e judeus. Imagina a zebra que deu isso aí. E agora o povo está revoltado, porque Roma está em devassidão pelo incêndio que o próprio Nero mandou. E agora o povo está em revolta, está inconformado. E quem é que tirou o maior proveito disso? O próprio imperador. Porque depois dessas cinzas que virou, ele apropriou de maior quantidade de terra e começou a construir vários palácios, vários lugares chiques, porque ele queria remodelar a imagem de Roma. Mas, pois bem, o povo estava inconformado. O que Nero falou? Quem colocou fogo em Roma foram os cristãos. Aí, então, vocês entenderem como que ocorreu o ano 70. O ano 70 começou aqui, nessa questão desse incêndio que o próprio Nero pediu para botar fogo, e agora a revolta da população, dos outros homens grandes também, poderosos da época, pressionando o imperador Nero, e Nero, não, quem colocou fogo foram os cristãos. E como resposta ao incêndio que os cristãos colocaram, eu prometo a vocês que eu vou perseguir e matar todos os cristãos. E agora começa a perseguição implacável de Nero contra os cristãos. É nesse período que o apóstolo Pedro é morto. Por causa de quê? Por causa de Nero. A mando de Nero, o apóstolo Pedro é crucificado de cabeça para baixo. É nesse período, nessa raiva que Nero coloca sobre os cristãos, que o apóstolo Paulo também é morto decapitado. A mando de quem? De Nero. Tem muito cristão. Onde tinha cristão que o soldado de Roma achasse eram mortos, crucificados, espada, enforcado, dilacerado por causa da perseguição. E a própria população, hoje também acontece, o poder da mídia, você cria uma calúnia, cria uma má imagem, uma informação negativa de alguém, e todo mundo agora começa a ter uma opinião negativa. Imagina o poder atual da época, Roma, o Império, falar que os cristãos é uma praga na sociedade. Que tudo de ruim que acontecia, se chovesse muito, culpa dos cristãos. Ó, está chovendo muito, essa catástrofe é o cristão. Se desse seca, o cristão. Se surgisse doença, o cristão. Então, tudo de ruim que acontecia, a propagação, a notícia era que os culpados eram os cristãos. Agora você imagina, com toda essa negatividade, essa propaganda negativa dos cristãos, as pessoas que não eram cristãos, iam gostar do cristão, não vão?
Então, se passasse cristão na beira de alguém, os caras odiavam cristão. Então, essa perseguição foi terrível. Uma outra tipologia do anticristo, Nero. E agora ele começou a matar os líderes da igreja, perseguir os líderes da igreja. Aí o apóstolo Pedro morreu, o apóstolo Paulo morreu, tudo no reinado de Nero. E Jesus já tinha profetizado, né? Vós sereis que? Odiados de toda a gente, tudo. O pastor já trouxe. Bom, só que aí, meu irmão, as coisas só iam piorando. Está tendo revolta em Jerusalém, está tendo revolta na Judéia. Um procurador de Roma, ele foi até Cesareia Marítima, uma sinagoga lá em Cesareia Marítima, e ele profanou a sinagoga. Ele profanou a sinagoga, ele pegou o dinheiro das ofertas da sinagoga, e com isso, quando ele vai, esse procurador, ele profana a sinagoga lá em Cesareia Marítima. Vou entender o porquê de Tito, lá no 70, é necessária essa passagem aqui. E agora os zelotes, quem são os zelotes? Os zelotes são um grupo de judeus que eles vivem em revolta contra Roma. Eles não aceitam Roma. E eles são um povo armado, uma guerrilha, soldados, um exército, um pequeno exército. Você vê que um dos discípulos de Jesus, Simão Zelote. Quem era Simão Zelote? Simão fazia parte desse grupo de Zelote e Jesus chamou ele para ser um apóstolo. Né? Aquele que queria usar pela espada teve que pregar o amor. Simão Zelote. Então, quando Cesareia Marítima, a sinagoga foi profanada, o dinheiro da oferta foi roubado, o procurador romano, o Zelote vai e ataca uma guarnição de soldados de Roma. E agora começa uma rebelião em Cesareia. E agora, para amansar a rebelião que está em Cesareia, Roma envia quem? Tito. O Tito, general, vai lá e resolve essa bagunça lá. Aí Tito vai para resolver essa revolta lá em Cesareia, só que agora essa revolta começa a se espalhar pela Judéia inteira. Jerusalém, Israel, outros povos, outros judeus em outras províncias, localidades, cidades, começam a se revoltar. Ou seja, a revolta perdeu o controle. Aqui já não é o Macabeu já passou. E agora, o Senado, vendo a impotência de Nero, que Nero estava bagunçando tudo, ele declarou Nero como inimigo público, rejeitou Nero. E agora Nero é cercado pelo exército de Roma, e ele foge, e vendo que não tem como fugir, ele pede para o seu secretário matar. Aí agora Nero morre. Quando Nero morre, quem assume o poder é Vespasiano. Vespasiano, ele assume o poder, esse homem de lá de cá, que Nero, ele se mata, pede para o secretário dele matar, ele morreu no ano de 68, depois que o Senado declarou como inimigo público. E agora entra Vespasiano. Quem é Vespasiano? O novo imperador, pai de Tito, e é general. Ele assume o poder em 69 até o ano 79, 10 anos de governo. E agora, nesse ano, 69 e 79, a revolta em Jerusalém, tem revolta na Judéia, tem revolta em outras cidades de Israel, já estava incontrolável. E agora, quando Vespasiano entra no poder, ele fala para o seu filho, resolve esse negócio aí. Eu estou agora no poder, eu quero que você resolva essa revolta. E Tito sabia muito bem, para acabar com essa revolta, tinha que atacar a base mais forte que os judeus tinham, onde é? Jerusalém. E agora, Jerusalém é uma cidade fortificada, totalmente segura, onde tem um templo, e Tito, mais ou menos com 70 mil soldados, cavalaria, guerreiros, armas potentes da época. Eles cercam em 4 dimensões os muros de Jerusalém. E ali eles fazem um cerco por alguns meses. Só que, irmão, isso aqui é muito duro, é muito, muito terrível. Porque quando Tito, general Tito, ele cerca Jerusalém, estava próximo à festa da Páscoa. E toda Páscoa se reúnem judeus de toda parte em Jerusalém. Então, dentro de Jerusalém, tinha mais muita gente. Muita gente. E agora os muros fechados, portões fechados, alguns meses de cerco, começa a faltar comida. A água tinha bastante água. Só que dentro lá dos muros de Jerusalém, tinha os zelotes, tinha os revoltantes lá dentro, os saduceus estavam lá dentro, os fariseus estavam lá dentro, escribas estavam lá dentro, e judeus de toda espécie, simples, camponeses, né, os grandes, estava todo mundo lá dentro. Muita gente. E agora os zelotes, alguns revoltam, ainda tinha comida, e os zelotes, segundo José, que é um historiador da época, muitos judeus não queriam lutar, mesmo em cerco. Aí Jesus falou o quê? Quando vides Jerusalém cercada, saber que está chegando a desolação. E o que é a recomendação de Jesus? Faz o quê? Foge. Não fique. Segundo o historiador, nesse período, quando Roma, quando Tito começou a montar o acampamento em Jerusalém, muitos cristãos, alguns chegam a estipular de 10 a 16 mil cristãos, fugiram de Jerusalém. Porque lembraram da pregação de Jesus. Jesus falou, quando vi Jerusalém cercado, que é para nós fugir. Existiam de 10 a 16 mil cristãos fugiram dos muros de Jerusalém e sobreviveram, enquanto os outros ficaram.
Depois desse cerco, muita tentativa de derrubar muro, de invasão, Tito entrou em Jerusalém. Resultado, mais de 1 milhão de pessoas mortas. Você sabe o que é isso? 1 milhão? Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas. Eu acho que não tem, eu não coloquei aí, posso um pouquinho? Então nós temos Nero, depois de Nero veio Vespasiano, que é o pai de Tito, depois do lado de cá, ó, esse aqui é Tito, que é o filho de Vespasiano, reinou bem pouquinho. Quando o pai dele morre, Vespasiano morre, Tito ele reina de 79 a 81, né? Bem pouquinho, morreu de febre. E depois dele veio Domiciano. Mas deixa eu ver se eu botei. Acho que não coloquei, não. Pode voltar. Tem uma imagem, irmão, que é da escada, tempo, e muitos corpos mortos ali. Segundo os historiadores, o sangue vinha lá de cima do degrau até embaixo, por uma cor de sangue. É mais de 1 milhão. 1 milhão e 100 mil pessoas morreram pela espada. O templo foi destruído, foi saqueado. Jesus falou o quê? Quando vides que a abominação, na desolação, que falou o profeta Daniel de lugar santo, que ele entende. A recomendação era que fugisse. Alguns cristãos lembraram da pregação e fugiram. Outros ficaram, fecharam os portões, ficaram lá e morreram todos. Não todos morreram. Nesse período, segundo Joseph, 97 mil judeus foram levados escravos para o Império de Roma. Agora nós temos aqui. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás, a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, ai das que amamentaram daquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que inverno e sábado? Porque o inverno é muito frio. E o sábado é complicado, porque eles guardam o sábado. Seriam dias difíceis para fugir. Mas aconteceu, o cerco aconteceu, Tito invadiu, milhões de judeus foram mortos, zelotes, saduceu, fariseu, todo mundo estava lá, ninguém escapou. O templo destruído, saqueado, profanado, mais uma vez. Segunda vez que acontece essa profecia da abominação, da desolação, foi no ano de 70. Só que agora, Jesus, no versículo 21, ele fala bem assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora, nem tão pouco haverá jamais. Esse versículo ainda não cumpriu. Apesar que a destruição do templo, da segunda vez, do templo de Salomão, no ano 70, foi muito pior do que ocorreu na Babilônia, foi muito pior do que ocorreu com o Antigo Epifânio. Muito mais judeus morreram muito, a quantidade foi muito maior do que o Antigo Epifânio. Só que no versículo 21, o detalhe é que haverá uma tão grande aflição que nunca houve, desde o princípio, e jamais haverá. É algo específico, centralizado, e isso aqui nós acreditamos que vai se cumprir no último anticristo. Porque todos esses homens são tipologias do anticristo. O Antigo Epifânio, Nero, Domiciano, Hitler. Só que ainda vai levantar um outro, o filho da perdição. E esse vai levantar uma perseguição implacável contra o povo de Deus. A ponto de Apocalipse 13 dizer, e foi permitido fazer guerra aos santos e o vencesse. Se isso aqui tivesse cumprido no ano 70, o que Hitler fez foi 6 vezes maior do que isso aqui. Então isso aqui não poderia ter acontecido no ano 70. Porque no ano 70, Tito matou mais de 1 milhão de judeus. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. 6 vezes mais. Só que ainda Jesus está falando que haverá uma perseguição ainda maior. Que nunca houve. E jamais haverá. Somente nesse período. E é por isso que a igreja de Deus tem que estar preparada para esse dia. E agora vamos entrar um pouquinho sobre... Nós falamos só da destruição do templo. No ano 70, depois de Cristo. Vespasiano, pai de Tito, é o imperador. Tito é o general. Tito faz essa conquista para Roma. E o nome de Tito agora é proclamado, reconhecido, grande homem, grande general. Só que agora, ainda com Vespasiano, no ano 80, depois de Cristo, Vespasiano inaugura o Coliseu. É uma arena de esporte. Lembrando que as revoltas não pararam.
o Império de Roma ainda está sobre revolta, povo descontente, o povo reclamando, e rebelião, e agora, no ano 80 depois de Cristo, inaugura o Coliseu. Essa abertura do Coliseu durou 100 dias. 100 dias de abertura. Nesse período de abertura de 100 dias, meu irmão, 10 mil cristãos foram mortos. Porque a perseguição contra os cristãos não parava. Muitos desses escravos trabalhavam na operação do Coliseu, na manutenção, na operação, a comporta, fiscalizar as grades, as prisões, as cadeias, viraram escravos do Coliseu. Os que eram mais fortes se tornaram gladiadores, lutavam nessas arenas. E nesses 100 dias de abertura de Coliseu, 10 mil cristãos. Os cristãos eram mortos por gladiadores de fomos terríveis, eram jogados nas arenas para os leões devorarem, eram jogados nas arenas para os ursos devorarem, tigres devorarem, elefantes pisarem. E os cristãos ajoelhavam no meio da arena e morriam louvando a Deus. Perseguição contra a igreja. Ainda em Nero, depois que Nero bota a culpa nos cristãos e incendiar Roma, Nero, ele promoveu, ele concentrou a sua força em perseguir o cristão. Ele crucificava os cristãos, muitos cristãos crucificaram, botava os cristãos para clarear o jardim nos dias de festa. Eles penduravam os cristãos em haste, madeira, passavam pinche, incendiavam os cristãos vivos para clarear seus jardins. As histórias dizem que eram tantos cristãos sendo crucificados que faltou madeira para crucificar cristão. As jovens, donzelas, que almejavam casar, ter família, gerar filhos, quando Nero forçava da vida dessas jovens para morrerem incendiadas, ela colocava os seus vestidos de núpcia, que ela declarava: hoje eu estou casando com meu Jesus. Forte demais. Uma perseguição, mas nesse período, muitos cristãos fugiram da fé. Nem todos foram heróis da fé. Nem todos aguentaram a pressão implacável de Nero. As ruas do palácio de Nero eram incendiadas e os postes que incendiavam eram os corpos cristãos que queimavam ali. Só que Jesus está falando que a perseguição do anticristo vai ser muito pior. Nas arenas, aonde depois do ano 80, a inauguração de Vespasiano, 100 dias de inauguração, mais de 10 mil cristãos. Os cristãos eram amarrados entre dois cavalos, braços assim, e batiam no cavalo e puxavam um para o outro lado, era cortado no meio os corpos cristãos. Crianças, mães grávidas, massacre, violência. E quanto mais o sangue dos cristãos era derramado, mais semente brotava, mais cristãos nasciam, mais pessoas começavam a crer que Jesus é o Filho de Deus. Porque ninguém vai morrer de como tão cruel por algo tão comum. E todos esses vão receber o galardão do Senhor naquele dia. E as almas deles ainda crão diante do altar de Deus. Até quando o Senhor fará justiça desse sangue derramado? O Senhor viu esse sofrimento. Agora imagina, porque Paulo e Pedro estavam vivendo nesse período aqui, de Nero, nessa perseguição, vendo a igreja sendo massacrada, e ainda Paulo ainda pregar sobre amor, Paulo ainda falar que devemos suportar, porque essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de vir para nós. De Pedro ser crucificado, dizer: se eu não sou digno de morrer como o meu Criador, me crucifica de cabeça para baixo. Eles suportaram. Aí você pega Hebreus 11, foram cerrados ao meio, pela fé apagaram a força do fogo, e lá, homens que a terra não eram dignos de receber. Vespasiano é a imagem do segundo Nero. Ele concentrou a força total do seu reinado contra perseguir a igreja. Irmão, Coliseu foi um negócio terrível. É esse cenário que está hoje. Até hoje é visto como um lugar bonito de se ir lá em Roma, tá? Essas ruínas. Coloca a foto lá de fora. E era nesses lugares, a plateia em volta, numa grande arena, todo mundo em volta sentado, era um espetáculo ver esse tipo de coisa. Você sabe o que é o pior de tudo isso? Foi através disso daí, desses eventos, em entendimento, que foi usado para acalmar a fúria do povo. O chamado pão e circo. Vamos distrair, vamos dar distração do povo, para esquecer desses problemas políticos, dessas revoltas. E até hoje, é o método mais usado, irmão. Até hoje, é o método mais usado para calar os opositores. Quando o Brasil está se levantando contra a corrupção no Brasil, aí começa um grupo fazendo manifestação,
Acorda Brasil, não foi isso que aconteceu recentemente? Vamos lutar contra essa ditadura disfarçada de democracia no Brasil, e o povo começa a acordar, aí logo vem o quê? Carnaval. Vamos dançar, gente, vamos curtir, pão e circo, tirar o foco. Aí o povo fica tudo mansinho, acalma, folia. Daqui a pouco vem o quê? Aí vem Copa do Mundo, futebol, final de campeonato. Aí o povo vai para o futebol, vai para as Olimpíadas, vai para o Carnaval. Aí esquece. É o que Nero fez, é o que Vespasiano fez, é o que Coliseu fez, trouxe entretenimento para o povo. E o povo esqueceu dos conflitos, esqueceu dos problemas. Enquanto isso, os cristãos sendo perseguidos. E ninguém olhava para os cristãos. Mas Deus estava olhando para os cristãos. Aí, nesse período de Vespasiano, no ano 81 até 96, que Domiciano, ele assume o Império de Roma, e ainda existia um apóstolo a ser destruído. Quem é o apóstolo? O apóstolo João. Eles conseguiram matar Paulo, conseguiram matar Pedro, os outros apóstolos já tinham sido morridos, vários lugares por aí. Tiago já tinha sido decapitado bem antes, bem no comecinho. Diácono Estevão foi apedrejado por causa do judaísmo, porque o judaísmo também perseguiu a igreja. Paulo era um perseguidor, trouxe uma perseguição para cá contra a igreja. Aí depois Paulo se converteu, mas ainda tinha um apóstolo para ser silenciado. Tinha um apóstolo para ser derrotado, o apóstolo João. Aí foi o imperador Domiciano que pegou o apóstolo João para acabar de fechar de vez a igreja dos cristãos. Porque o povo estava crescendo, muitas pessoas se convertendo. E agora, segundo o relato da história, Domiciano queria fazer um espetáculo com o apóstolo João. Queria mostrar para todos de Roma que o Deus que João servia era um Deus mentiroso, que não fazia milagre, que não ressuscitou. E agora, Domiciano, ele reúne na praça muitos homens, judeus e romanos. Muitos povos estavam ali, esquentaram um caldeirão de óleo fervendo. Deixaram um caldeirão de óleo fervendo para matar o apóstolo João. O caldeirão de óleo fervendo, quando você jogava qualquer coisa, irmão, ali dentro, só levantava os ossos. Só tirava os ossos do caldeirão de óleo fervendo. E ali foi proposto para João negar Cristo, renunciar a Cristo, negar a fé. E João não negou a fé. E João foi jogado dentro do caldeirão de óleo fervendo. Você sabe o que aconteceu? João se levantou do caldeirão de óleo fervendo. E mais pessoas creram que Jesus é o Todo-Poderoso. Domiciano, vendo que tinha como matar esse homem, pegou João e levou João para onde? Para a ilha de Pátmos. E lá, enquanto Domiciano queria fechar a porta da igreja, enquanto os homens queriam fechar a porta para o povo de Deus, Deus abriu a porta do céu para João e deu a revelação de Apocalipse para João. Pode perseguir, pode matar, pode oprimir, mas o povo de Deus vence, até morrendo. Porque o povo de Deus morrendo com fé, venceu. Aleluia. Está escrito em quase todas as cartas da igreja: bem-aventurado os que vencerem, bem-aventurado os que vencerem, bem-aventurado os que vencerem. Até morrendo, com fé, a igreja vence. Amém? Então isso aqui foi a perseguição que Roma impôs sobre a igreja. Isso foi se estendendo, até chegar depois Constantino, no ano 309, mais ou menos, aí onde abranda e começa toda aquela mistura do paganismo com o cristianismo. Aí o cristianismo legítimo, original, que ele nunca se corrompe, ele nunca se suja, ele sai desse meio, e a igreja agora, uma igreja falsa surge ali, junto com o povo pagão. Mistura os deuses da Grécia, os deuses de Roma, com o que era cristianismo. Mas os cristãos verdadeiros continuaram guerreando contra essas heresias, que depois surgiu a igreja apostólica romana. Aí surgiram aquelas pessoas que lutavam contra esses ensinamentos. E nesse momento também surgiu o movimento dos monges, aqueles que não aceitavam isso, fugiram para os desertos, outras aldeias, para fugir dessa doutrinação. E aí depois houve esse tempo de paz. Aí a igreja enriqueceu, cresceu, acumulou ouro, prata, e também ela se corrompeu. Mas a perseguição da igreja, ela nunca parou. Nunca parou. E essa perseguição, que nunca houve, jamais haverá, ela é uma perseguição final. Mas, meu irmão, o povo de Deus nunca deixou de morrer. Depois, na próxima escola, se Deus quiser, nós vamos trazer os dados dos países
que mais persegue, Coreia do Norte, China, Nigéria. Tivemos recentemente várias notícias da Nigéria, com muitos cristãos morrendo. A mídia não divulga, não fala nada sobre isso. Vários países da África, onde os militantes, né, terroristas, eles entram ali e matam congregações inteiras, fuziladas. Hoje nós vivemos uma maravilha, irmão. A gente acha difícil servir a Deus, né? Vir para a igreja, fazer culto, aí está achando difícil. E essas pessoas aqui? Esses homens aqui? Essas mulheres aqui? Na Nigéria, os terroristas pegaram uma mãe com 3 filhos, cristãos. Jogaram no chão. Você quer viver? Nega Cristo. Você vive. E ela abraçada com os 3 filhos no chão, chorando, com medo. E eles atiravam perto dela para amedrontar e ela negar Jesus. E ela não negava Jesus. Ela e os 3 filhos dela foram mortos, fuzilados. Mas não negou Jesus. Aí a gente acha difícil ir para a igreja adorar a Deus. Lá na África, os nossos irmãos cristãos pensam num fervor para adorar a Deus. Fervor, irmão. Lá eles não vão para a igreja dormir, não. Lá não tem água gelada. A água é a cor de barro. Eles tomam aquela água. Mas pensa no fervor em adorar a Deus. Pensa na alegria quando um desses irmãos recebe uma Bíblia. Eles guardam aquela Bíblia mais importante do que qualquer outra coisa que eles têm. São um povo pobre, humilde, como diz a Bíblia, mas temente a Deus. E a gente tem muito luxo, e a gente é frio. A igreja brasileira hoje é fria. Essa perseguição, e aonde tem perseguição contra os cristãos, tem o refino da fé. Somente os verdadeiros estão dispostos a morrer por isso. E quando a gente olha para esse assunto, e haverá então tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tão pouco haverá jamais. Será que nós já estamos preparados para isso aqui? Será que a nossa fé, ela é o suficiente hoje? A nossa fé hoje, ela é suficiente para aguentar isso aqui? As crianças eram arrancadas do colo da mãe, eram arrancadas do colo do pai. As mulheres eram abusadas, sofriam, enquanto você está, o soldado romano, com a espada no pescoço do pai, e mandava negar Jesus. Senhor, nega, nós vamos matar um por um, vamos cortar os dedos do seu filho. E hoje, as pregações de muita igreja, assim, que nada, Deus não quer ver seu filho sofrer de fome, não. Não comprar, não vender. Você acha que Deus quer que seu filho passe fome? Não tenha leite? Naquela época eles perdiam a mão, perdiam a vida, eram queimados. E hoje eu estou preocupado em tomar leite. Será que a nossa estrutura hoje, se nós não estamos conseguindo, eu fico pensando, sabe por quê? Quando a gente pega para avaliar isso aqui, muitas das vezes a gente não tem força nem para ser constante na igreja. Então, uma coisa assim, não tem força nem para ser constante na igreja. Será que eu vou ter força para manter de pé numa grande tribulação dessa? De não negar, de você perder tudo, perder seu patrimônio, perder seu direito de cidadão, não poder comprar, não vender, não ter remédio, não ter gasolina, não ter energia, não ter casa. Você tem que fugir. Aí você, não é isso que Deus quer para minha vida não, meu irmão. Não é isso que Deus quer para minha vida não. Complicado. Se hoje nós não estamos conseguindo vencer as lutas cotidianas, sem perseguição, tendo abundância em casa, tendo fartura em casa, será que nós vamos aguentar essa grande tribulação? Depois dessa grande tribulação, vamos voltar para cá, tem algumas coisas para tratar. Quando começar os sinais da vinda, assim, do céu, né? O céu vai manifestar a glória de Deus. A Bíblia diz que serão dias tão espantosos que os homens formosos, os homens fortes, os homens durando, desmaiarão de pavor. O anticristo, o espírito dele, a injustiça do anticristo já opera, já vem operando essas leis de Deus. Nós vimos então de Antíoco Epifânio até Roma aqui, como eles tratavam a respeito de quem adorava a Deus. Primeiro, é proibir o culto a Deus, proibir o sacrifício a Deus. Depois, é determinar que tem que adorar só Deus que eles adoram. Domiciano foi o único imperador romano que, enquanto estava vivo, ele colocou para si o título de Deus. Se vocês querem adorar, tem que me adorar, porque eu sou o Deus de vocês. E os cristãos não adoravam Domiciano, e eram mortos. Tipologia. E é isso que o anticristo também vai fazer. É isso que ele vai determinar. Quando a gente pega aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
capítulo 1, versículo 3, Paulo ele fala, alertando a igreja, os irmãos, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O que ele vai fazer? O que esse anticristo? Quais são as regras? Quais são os decretos? Antes que venha o anticristo, vai acontecer uma apostasia. E esse filho da perdição, o anticristo, ele vai se opor. E ele se levanta contra tudo que se chama Deus e não foi isso que o antigo Epifânio fez? Não foi isso que Domiciano fez? Eu sou Deus, quer adorar? Me adore. De sorte que ele se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Esses detalhes nós vamos depois aprofundar quando nós estudarmos o anticristo. O anticristo. Aí vamos estudar a pessoa do anticristo, Apocalipse 13, né? Depois falso profeta. Aí vamos entrar mais nesses detalhes. Agora, essa perseguição de Mateus 24, ela vai se dar quando? Como nós vimos, nós temos coisas que já aconteceram. Aconteceu no Antigo Epifânio, aconteceu na destruição do ano 70, do templo. Agora no versículo 21, a virada tão grande que nunca houve. Isso aqui ainda vai acontecer. Aí no versículo 22, e se aqueles dias, que dia? E se aqueles dias, que dia? Esses dias da grande aflição, que é um momento específico, que é dentro do reinado do anticristo, dentro da aliança, do pacto do anticristo, nessa grande aflição. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se... Aí tem um Gil fala assim, irmão, tá vendo? O dia está passando rápido porque é cumprimento, né? Assim a gente está falando? Mas segundo os pesquisadores, está passando rápido, mas é milésimo segundo, eles não está assim. Acho que negócio de milésimo segundo que a Terra está girando um pouco mais rápido. Esse dia de ser abreviado, não é que o dia vai ficar menor, não. Aí a gente fica assim, irmão, o dia está passando tão rápido, não dá para fazer nada, é porque você está fazendo muita coisa. Você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não dá tempo para fazer tudo. Mas a hora continua a mesma hora. Você quer ver a hora demorar? Senta no ponto de um ônibus e o ônibus quebra, você vê se a hora vai demorar. Senta no banco lá de uma consulta, fica esperando a consulta lá para ver se vai demorar. Aí você vai ver que uma hora demora passar. Aí você cuida da casa, faz almoço, cuida de criança, vê sua televisão, vê celular, sai para lá, sai para cá. Quando você pergunta isso, acabou o dia. Né? Porque tem muita coisa, mas o tempo continua a mesma coisa. Mas eu estou falando que esse dia, que dia? O dia da aflição, da grande aflição. Se eles fossem longe demais, grande demais, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus vai abreviar esse tempo da grande aflição. Já pensou, irmão? No ano 54, quando Neto levantou, até o ano 300, onde foi Constantino, 250 anos de perseguição. Já pensou se uma grande aflição de 250 anos salvaria alguém? 250 anos de perseguição como essa grande aflição ia se salvar alguém? Então, essa grande aflição, esse momento, esses anos, esse tempo, será abreviado. Porque senão nenhuma carne o quê? Se salvaria. Qual é o detalhe que tem aqui? A igreja não vai ser arrebatada antes. A igreja passará a grande tribulação. Se a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação, por que o dia da grande aflição, da tribulação, tem que ser abreviado? Se a igreja dos escolhidos já foi salvo, já foi arrebatado, a igreja passará a grande tribulação. E depois da grande tribulação, que vem Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vier, é aí que ele vai destruir o anticristo e vai ressuscitar os mortos e arrebatar a igreja. É um evento único. Não tem esse negócio de arrebatamento. Vai, a grande tribulação, aí depois Jesus vem, acaba com o anticristo, aí a igreja desce. Não, irmão. A igreja passará a grande tribulação, como o ouro provado no fogo. E aqueles que vencerem, dar-te-ei a coroa. Depois da grande tribulação, Jesus vem, o céu se abre, a trombeta toca. Aí chega o fim de todas as coisas e começa o reino milenar de Jesus. Aí sim, começa o reino global, de todas as pontas, de ponta a ponta, porque Jesus é o único que
consegue governar o mundo inteiro e vai trazer paz e justiça para todos os moradores da terra. Mas é por causa dos escolhidos. Porque se não fosse para os escolhidos, porque se não abreviar, nem os escolhidos, nem os fiéis, nem os verdadeiros, que iam aguentar sobreviver a tamanha perseguição. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará esse tempo. Mas o Senhor também nos garantiu que o Espírito Santo estará conosco nesse momento. E é o Espírito Santo que nos fará lembrar. É o Espírito Santo que nos dará força para os verdadeiros. Agora, os crentes do IBGE, aqueles crentes nominais, isso não aguenta não, irmão. Os crentes nominais, esquece. Vai nesse momento, como diz Malaquias, então vereis a diferença do que serve e do que não serve. Nesse momento, os verdadeiros continuarão firmes. E aqueles mais ou menos não aguentarão essa perseguição. E agora, irmão, nós temos aí essas perseguições no Brasil, está aumentando. Vamos trazer, na próxima, se quiser, algum índice, alguns dados de como isso está começando. A gente vê essas manifestações de carnaval, quais são as mensagens que eles estão falando. Hoje está ficando cada vez mais difícil falar sobre Deus, falar sobre Jesus, falar sobre família, falar sobre mandamento, falar sobre princípios, porque o helenismo, poder cultural, está querendo barrar os princípios. Mas é tempo difícil que nós vamos viver, mas só os verdadeiros vão aguentar. Então hoje nós vimos aí um pouquinho de como a igreja sofreu e ainda sofre perseguição. A gente vai trazer agora dados atuais. Nós temos históricos, tudo já passou. Vamos trazer, se Deus quiser, os atuais. É muita coisa. Esse assunto muita coisa que a gente vai aprender, tem muito assunto a gente passar. Depois vamos estudar o anticristo, né? É interessante realmente porque a perseguição na igreja, ela começou no ano 54 pelo Império Romano. E antes disso, a igreja não era perseguida por Roma. A igreja era perseguida pelo judeu. Porque Roma é um império idólatra. Ou seja, quanto mais Deus, melhor. Eles não têm problema com Deus. O povo aqui adora um Deus tal. Beleza, pode adorar. Ou tal, adora um Deus novo da lua. Tranquilo. Aí chega os cristãos, nós adoramos Jesus. Como não está nem aí? Pode adorar. Quanto mais Deus, melhor. Mas o judeu não é assim, não. Nós aqui acreditamos só no Deus que é do céu e da terra. Então, a primeira perseguição da igreja foi pelo judeu. Aí vem Paulo perseguindo a igreja, por causa do Sinédrio. Aí, os doutores da lei, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, instigavam Roma contra o cristão. Os sacerdotes falavam para o Império Romano, esses cristãos vão tomar o poder, para botar Roma contra os cristãos. Mas Roma não estava nem aí, essas questões religiosas a gente não entra. Se viram vocês, sempre foi assim. Só que aí começou a aumentar os cristãos. Aí tem até escrito, tem um tal de Crespo aí que tá criando esse Crespo que eles botaram, porque eles não sabiam o nome certo. Eles queriam falar sobre Cristo, aí está escrito lá, tal de Crespo aí tá convertendo muita gente. E estava referindo a Cristo. Só que aí depois, os judeus já não gostavam do cristão. E agora o povo está revoltado contra o imperador, porque do incêndio, assim, pronto, vou resolver fácil. Os judeus já não gostam do cristão. Para mim não faz diferença a eles. Vou botar a culpa no cristão e deixa o pau quebrar para lá. Foi isso que fizeram. O cristão, tudo que acontece de ruim é o cristão. Aí começou agora o Império Romano, perseguindo um povo que é inocente, sem culpa nenhuma, mas aí também já vê o quê? A tipologia do anticristo. Você é movido por uma força do mal. Porque você vê que no carnaval eles não fazem piadinha com a igreja dos mormons, não faz piadinha com os espíritos, não faz piadinha com o islâmico, mas com o cristão. Por quê, irmão? Não adianta. O espírito da injustiça já opera. Ele se opõe e se levanta, tudo que se chama Deus e adora. Se nós servimos um Deus verdadeiro, e é claro que nós vamos sofrer perseguição. Né? Bem-aventurados que desde já morrem no Senhor. O que passaram dessa aflição está escrito ali. Bem-aventurados que desde já morrem no Senhor. Porque na aflição, irmão, vai ser difícil. É por isso que é mais fácil crer que vai ser arrebatado, vai, né, Marcelo? Mas não vai, não. Arrebatamento é só depois da grande tribulação, na volta de Jesus, como um evento único. Aí nós vamos ter também um estudo sobre isso, um estudo do arrebatamento da igreja. Então nós vamos continuar sobre a perseguição hoje atual, né, dos países, também aqui no Brasil, aí nas próximas escolas, né, falar sobre o anticristo, falso profeta, as duas testemunhas, aí depois disso, aí o arrebatamento, a volta de Jesus, e por aí a gente vai dando sequência nesse estudo de escatologia. Amém?